2 Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao verso 26. Eu vou ler apenas o verso 20. Eu estou com a versão NVT, vou pregar com a versão NVT hoje, então vocês vão poder acompanhar quem tem uma versão diferente da nossa. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém, queridos? Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro, diga ouro, e de prata, e outros de madeira e de barro. Os outros utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para o uso diário. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, pede a Deus a graça do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós te rogamos, te pedimos a tua bênção, que o Senhor possa, ó Deus, trazer luz à nossa mente, trazer luz à mente da tua igreja, a teu povo, que não venha ser eu, que não venha falar de mim mesmo, porque de mim mesmo ninguém vai se converter. Não estou aqui para falar dos meus próprios méritos, estou aqui para falar, Deus, da minha expertise, do que eu entendo. Não estou aqui para ser somente boca de Deus. Então tire de nós toda, ó Pai, todo pensamento humano, tudo que venha desvirtuar, tudo que venha impedir que acessemos o trono da graça, que acessemos aquilo que tu queres para nós. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu chamo o arpista, nosso arpista aqui. Cadê o Daniel? O Daniel, para fazer nosso arpista aqui, não é uma harpa, é um tecladinho. Nosso arpista para fazer uma melodia ali enquanto a gente está adorando, amém? Amém, irmãos? Está aqui no culto, adorando ao Senhor, isso é bom. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre vasos de honra. Amém, amados? Vasos de honra. O que praticamos no nosso dia a dia é o que define quem somos. O que praticamos, o que fazemos, o que colocamos em prática é o que define quem somos. Não é o que possuímos, não é o que doamos, não é o doar que define quem eu sou, não é o que eu tenho, o quanto eu tenho, mas sim o que eu pratico. Não é o que eu falo, não é o que eu discurso. Muitas vezes existem promessas vazias, promessas de mudança. Aí outras pessoas dizem assim: mas eu quero ver você na prática, porque de palavras não dá. De palavras não dá. Eu quero ver uma mudança, não no discurso, eu quero ver uma mudança nas ações. E aquilo que guardamos na nossa mente como verdade é aquilo que vamos praticar. Amém, amados? Não é sobre o que eu carrego de Deus, é sobre o que eu faço para Deus no meu dia a dia. Eu posso carregar uma unção. Sansão tinha uma unção, ele carregava uma unção, mas ele fazia coisas fora da vontade do Senhor.
Um juiz de Israel, já pregamos isso aqui, foi levantado para defender o povo de Deus. Ele tinha unção, ele tinha um voto de Nazireu. Todos nós sabemos, Sansão não podia tocar em coisas imundas. Sansão, queridos, não é sobre doar, não é sobre ter dons, é sobre ser. Amém, amados? Não é sobre ter e nem doar, é sobre ser. Porque você pode fazer algo porque você possui, e você pode fazer algo mesmo sem você ter condições de fazer. Ele vai dizer ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. De nada me adiantaria. Porque não é sobre o que eu tenho, sobre o que eu carrego, ou sobre o que eu dou. Amém, amados? Um vaso de honra é um vaso perante Deus, um vaso de amor. Amém, amados? Um vaso que carrega no seu conteúdo o amor. Paulo vai dizer que esse vaso de honra é paciente. Amém, amados? Quem quer ser vaso de honra aqui? Paciente. Ele é bondoso. Ele não é ciumento. Ele não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Ele não age como se as coisas sejam a sua maneira, de forma egoísta. Não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esse amor tem características. Esse vaso de honra tem virtudes. Amém, amados? Eu oro para que eu tenha essas virtudes. Você tem essas virtudes. Um vaso de honra é alguém paciente, bondoso. É alguém que não é orgulhoso, é alguém que não é grosseiro. Oh, Jesus. Amém, amados? Quem quer ser vaso de honra aqui, Jesus? É vaso de honra, né, pastor? É paciente. Não é sobre o que você carrega. Paulo vai dizer ainda que eu tenho o dom de profetizar, ainda que eu consiga movimentar montanhas. Você já imaginou, irmãos? Ainda que eu tenha toda a ciência, você já imaginou você ter o conhecimento e você descobrir, por exemplo, como a cura do HIV? Você tem todo o conhecimento e você não tem amor. Você imagina, Paulo vai dizer assim: ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e dê meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. Um vaso de honra tem amor. Um vaso de honra é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso, não é grosseiro. Amém, amados? Nos dá esse Espírito, Senhor. Nos dá de Ti. Nos enche. Você é vaso? O que é que está dentro de você? O que é que eu carrego dentro de mim como vaso? Será que eu só carrego impaciência, rancor, mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias? O amor nunca desiste. Dentro desse vaso tem que existir perseverança. Nunca desista, não desista de você. Não desista dos seus filhos.
Não desista da sua família. O amor nunca desiste. O amor nunca perde a fé. O amor sempre tem esperança. Vai dar certo. Eu não vendi dessa vez, mas vou vender de novo. Eu não bati a meta esse mês, mas eu vou bater mês que vem. Amém, amados? Eu estou doente, mas eu vou ficar bom. Amém, amados? 2023 foi assim, mas 2024 eu tenho certeza que eu vou viver o plano de Deus na minha vida. Coisas melhores vão acontecer, porque o vaso de honra, ele tem esperança. Amém, amados? Ele é firme. Ele é firme. Ele não se baseia nas coisas. As coisas passam. As coisas passam. Paulo vai dizer assim, olha, um dia a profecia, as línguas e o conhecimento desaparecerão e cessarão. A gente supervaloriza a profecia. A gente supervaloriza as línguas. A gente supervaloriza, e aí o conhecimento é que a gente valoriza. Paga por ele. Tudo isso vai passar. O vaso de honra não se baseia nas coisas que se passam. Amém, amados? Se você fixar sua vida na profecia, viver atrás de profeta. Tem gente que vive atrás de profeta. Eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra. E às vezes Deus está no silêncio. Amém, amados? Sabe por que às vezes Deus está no silêncio? Para que a gente não se confunda quando Ele falar com várias vozes. Várias vozes. Às vezes há várias vozes na nossa mente. Várias vozes. O Senhor não quer falar para ser mais uma voz. Ele quer que você perceba o silêncio dEle. Amém, amados? Ah, mas Deus, cadê Deus, Senhor? O Senhor não está falando comigo, eu não estou sentindo nada. Aí o Senhor está dizendo, olha, eu quero que você cale todas as vozes que tem dentro de você, para que só a minha voz ecoe no seu ouvido. São várias vozes, irmãos. Não se confunda, não se confunda com essas vozes. Tem vozes que dizem assim, você precisa trabalhar mais. Tem vozes que diz, sem você nada anda. Tem vozes que diz, olha, Deus não vai descer do céu para te dar. Tem vozes que diz, você não vai conseguir. Você não vai vencer. Você vai ser um derrotado, um fracassado. Teu contexto não vai mudar, teu casamento não vai mudar, teus filhos não vai mudar. As vozes, o medo, o pastor falou muito bem, as incertezas, as injustiças, vai roubando da gente a esperança. Vasos de honra colocam sua fé em Deus. Ele diz assim, olha, eu estou firme, eu me mantenho firme. Eu me mantenho firme. Eu baseio a minha fé, não no que eu estou vendo, mas eu baseio minha fé naquilo que eu guardo no meu coração, a palavra do Senhor. A consciência de um vaso honrado, aqui pelo apóstolo Paulo, traz pelo menos 3 coisas importantes. A primeira delas é a maturidade, a consciência que veremos Ele um dia, aliás, e uma vida baseada no amor. Ele vai concluir dizendo assim, do verso 11 ao verso 13: quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Diga maturidade. Mas agora me tornei homem. Deixei para trás as coisas de criança. Vaso de honra é vaso maduro. Amém, amados?
é vaso que deixa as coisas de crianças para trás. É vaso maduro, vaso que entende que vale mais ser paciente do que ser arrogante. Vale mais ser bondoso do que ser impiedoso. Amém, amados? Vale mais entregar ao Senhor, confiar em Deus, do que ser ciumento, do que ser presunçoso, orgulhoso. Que o Senhor gere em nós essa fé. Agora o vemos de forma imperfeita, como um reflexo no espelho. Essa tradução aqui vai transmitir uma realidade da época. O espelho que Paulo usava naquele tempo não era o espelho de hoje. Era um espelho que se via assim, ainda meio que sem definição. Não era um espelho 4K como é hoje, bonitão, que a gente olha assim e vê a espinha, o cravo. O espelho de Paulo na época era um espelho que ele via ainda obscurecido, via ainda turvo, mas o veremos face a face. Ele vai dizer: tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente. Um vaso de honra sabe que ele não domina tudo. Amém, amados? O vaso de honra não é soberbo. Ele não domina tudo, ele não consegue ser bom em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo, irmãos. Reconheça seu limite. Amém, amados? Por isso que existe a dinâmica. Porque fulano não terminou aquilo? Porque ela só pode ir até ali. Ela tem um limite, ela tem uma capacidade. Aí vem outro e conclui. Não é porque é melhor do que o outro, é porque o outro, a ele foi dado outra capacidade. Amém, amados? Mas ele também é vaso de honra. O que começou é vaso de honra. Todos são vasos de honra dentro deste processo. Aí ele vai dizer: eu ainda conheço de forma incompleta. Paulo vai dizer: um vaso de honra não está totalmente maduro. Ninguém está preparado, irmãos. Amém, amados? Mas se existe algo dentro do nosso meio de igreja, esse meio religioso, é a prepotência, irmãos. A gente parece que às vezes está preparado. Isso é um mal. Isso faz com que a gente olhe para o outro com superioridade. Isso faz com que a gente não honre a unção que há sobre o outro. Isso faz com que a gente sinta inveja do outro. Isso faz com que a gente às vezes não elogie o outro, não parabenize o outro, não honre o outro. E sabe quando é que você vai ser honrado? Quando você aprender a honrar. Sabe quando você vai ser parabenizado? Quando eu aprendermos a parabenizarmos, irmãos. Paulo vai dizer: olha, eu conheço parcialmente, eu conheço de forma incompleta. Ninguém domina tudo, irmãos. Amém, amados? Mas o que fulano sabe eu não sei. Isso não torna você menor do que ela. É porque ninguém conhece tudo. O vaso de honra, ele é maduro para entender que ele tem um limite. Amém, amados? Mas a gente tem dificuldade de honrar o limite do outro. Por exemplo, você acha que eu não preciso de oração? Às vezes a gente precisa. Amém, amados? A gente precisa das orações. Nós necessitamos do clamor da igreja. A igreja precisa que a gente ore por ela, mas nós também precisamos da oração da igreja. Nós precisamos do clamor da igreja, porque nós conhecemos de forma incompleta. Ninguém domina tudo. Ninguém está preparado 100% para tudo. Nós precisamos entender que só quando vier o que é perfeito, só quando for revelado a face do Senhor, o conheceremos plenamente. Ele vai dizer assim: a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor.
maior destes é o amor. Um vaso de honra entende essas três coisas: maturidade e consciência que um dia ele virá, e uma vida baseada na fé. Amém, amados? O vaso de honra, Paulo vai voltando agora para 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, verso 21. Paulo vai dizer que um vaso de honra busca a pureza, e a pureza vai gerar a utilidade. Amém, amados? O Senhor quer purificar o nosso coração. O Senhor quer que sejamos vasos de honra. Paulo vai dizer: se você se mantiver puro, será utensílio usado para fins honrosos. Amém, amados? Se você se mantiver puro, será usado como utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Amém, amados? É tempo de chorarmos pelos nossos pecados, irmãos. É tempo de buscarmos jejuar pela nossa fraqueza carnal. É tempo de botarmos o nosso joelho no chão. Não é tempo de pedir só bênção, não é tempo de pedir só cura. É tempo de pedir livramento de quem somos. É tempo de pedirmos, irmãos, para que o Senhor mortifique a nossa carne, para que o Senhor purifique. Se você se mantiver puro, será utensílio para fins honrosos. Amém, amados? Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Tem crente que diz assim, eu acho que pensa assim: Deus tem um plano na minha vida, que Ele se vire para cumprir. Diga assim: não é no piloto automático. Não é no piloto automático. Se você se mantiver puro, você será usado, você vai ser empregado para grandes coisas. Amém, amados? Amor, não estou pedindo para ser usado em canto nenhum. Sim, mas se você está buscando santidade, se você está buscando vida com Deus, se você está buscando se afastar, amém, amados? O Senhor tem interesse de utilizar a sua vida, de colocar você para fins honrosos. Quem quer ser usado por Deus para fins honrosos? Amém, amados? Para fins honrosos. Paulo vai empregar outra lição aqui, no verso 22. Ele vai dizer que um vaso de honra é vigilante, busca a pureza e faz conexões poderosas com pessoas de coração puro. Veja que coisa extraordinária. Paulo vai dizer assim: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Isso é tremendo, cara. Paulo está dizendo: foge de tudo que estimule as paixões da juventude, irmãos. Os jovens sabem do que eu estou falando, e quem já foi também sabe. Ele está dizendo: foge de tudo que estimule as paixões. O pastor Rinaldo falou sobre o filho pródigo. Filho pródigo que pediu a sua herança. Estou ainda com aquela mensagem do pastor Rinaldo aqui. Pegou a sua herança e foi o quê? A sua vida. E foi curtir a sua vida. O filho disse: esse teu filho gastou o dinheiro dele com prostitutas, com meretrizes, e tu está dando honra a ele, tu estás honrando a ele. Paulo está dizendo: foge das paixões da juventude. Eu fui fazer um exame aqui numa clínica essa semana e parei o carro bem cedinho, e foi numa segunda de manhã cedo, ou seja, no domingo à noite, ou de madrugada. Ali era uma boate, uma casa de show.
e estava cheio de garrafas de cerveja na calçada, de garrafas de bebidas alcoólicas. Eu olhei assim para cada garrafa daquela, não tinha como não olhar, era muita. Eu disse: Senhor, cada garrafa dessa foi uma vida que se embriagou. Cada garrafa dessa foi o choro de uma mãe. Cada garrafa dessa talvez custou algum casamento. Algumas dessas garrafas aqui talvez trouxe insônia para pais, mães. Foge de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, busque a fidelidade, busque o amor, busque a paz. Aí eu acho interessante isso aqui que ele vai dizer: busque companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Uau, irmãos, isso, queridos, não é tempo de andar sozinho, irmãos. É tempo de fazermos conexões com pessoas de coração puro. Irmãos, é tempo de andarmos conectados com pessoas que querem louvar a Deus com coração puro, com humildade, com sinceridade. Você precisa visualizar essas pessoas, se conectar com elas. Amém, amados? Isso é tremendo, amados. Fuja do mal, fuja dos pecados. Busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz e a companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Conexões. Temos que sair do isolamento. Um vaso de honra é um vaso que busca conexões. Sozinho não somos nada. Precisamos. Mas eu busco a Deus, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu jejuo em casa, eu não preciso estar conectado com ninguém. Precisa. Você precisa estar na companhia daqueles que invocam o Senhor. É muito importante estarmos na igreja, perseverarmos, estarmos juntos. E a terceira e última lição que Paulo traz nesse texto aqui, ele vai dizer assim: o vaso de honra não vive em desavenças. Um vaso de honra não vive em desavenças. Amém, amados? Mas pelo contrário, um vaso de honra orienta pessoas para que elas não caiam na cilada do diabo. Um vaso de honra não vive com discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. Um vaso de honra não vive discutindo, não vive batendo boca, irmãos. Tem gente que diz assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Um vaso de honra é aquele que não se envolve em discussões tolas, ignorantes, que só levam a gerar brigas. Amém, amados? Você é vaso de honra? Não discuta com ninguém, não. Não discuta com ninguém. Discussões só vai levar para brigas. Não discuta. Não vá discutir. Aqui no caso, Paulo orientando Timóteo acerca de outros que estavam se desviando da fé, entrando em outros viés doutrinários. Paulo orienta o pastor Timóteo, seu filho na fé, dizendo: não entra nessas discussões, não vai discutir. Aí tem gente que fica brigando com os arminianos, brigando com os calvinistas, brigando com os wesleyanistas, brigando com os metodistas, brigando. Evita discussões, irmãos. Amém, amados? Só leva a brigas. Isso só leva a desavenças. Não se discute fé, irmãos. Não se discute fé, irmãos.
Fé ou você vive e experimenta, ou acabou-se. Não se discute fé. Paulo está dizendo, evita discussões. Vaso de honra não fica discutindo. Tem gente que faz canal no YouTube, irmão, para brigar com os outros. Faz canal no YouTube para ficar vendo os defeitos das igrejas dos outros, metendo um cacete nas igrejas dos outros. Tem gente que fez isso meio de vida, irmãos. O servo do Senhor não deve viver brigando. Meu Deus, Paulo fala isso de verdade. O servo do Senhor não deve viver brigando. Eu já briguei. Isso é errado. Isso é errado. A gente precisa ser mais paciente. Amém, irmãos? Por quê? Porque não é conveniente a um servo de Deus brigar. Eu tive que me retratar com pessoas que eu já briguei. Porque Deus faz isso. Às vezes você vai brigar com uma pessoa, você discute com a pessoa, às vezes ele vai, agora tu vai fazer o seguinte, vai lá nela pedir perdão. Não. Vá pedir perdão pelo que você fez. Mas se ela me provocou, não interessa. Vá pedir perdão. Porque o servo de Deus, ele não vive brigando. Aí Paulo vai dizer algo mais interessante. O vaso de honra, ele é algo interessante, irmãos. O vaso de honra, ele é amável com todos. Eita Jesus, ninguém disse amém. Um vaso de honra é amável com todos. Você já imaginou fazer parte de uma igreja que o povo é amável com todos? Oh Jesus, meu Deus, que igreja seria essa? A nossa é, amém? Profetiza, irmão, profetiza. Profetiza. Nem sempre, irmãos. Mas o servo de Deus, um vaso honrado, é um vaso amável. Sabe, queridos, é um vaso que não vai viver brigando com ninguém, mas é alguém amável com todos. Um vaso de honra é alguém apto a ensinar e paciente. Eita Jesus, estudinho tem dentro de um vaso de honra? Tem. E você disse que queria ser um. Não adianta puxar a mão para baixo mais não. Um vaso de honra, irmãos. Às vezes, irmãos, tem igreja que não cresce porque a igreja é briguenta. Aí Deus não manda a pessoa para ali. Meu Deus, eu vou salvar essa pessoa, botar no meio daquele povo. Aquele povo só vive brigando, só vive discutindo, só vive com desavença. O povo não é amável. Aí Deus manda para outra igreja. Isso acontece. Isso acontece. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Amém, vaso de honra? As divergências são importantes. As divergências de opiniões existem. Às vezes tem pessoas que não entendem. Mas por que isso? E por que aquilo? Não pode questionar? Não pode. A pessoa pode perguntar. A pessoa pode dizer, não estou entendendo. Às vezes tem alunos que chegam lá, pastor, né? Como é que Deus escolheu um, escolheu o outro? Como é que escolheu agora? Como é que Deus bota um na videira, tira o outro da videira? Instrua com paciência, irmãos. Amém, queridos? Instrua com paciência. Hoje é uma palavra de ensino para a igreja. Amém, amados? Instrua com paciência, com mansidão aqueles que se opõem.
na esperança que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade, com a esperança de que Deus alcance aquele coração, os leve ao arrependimento e eles alcancem a verdade, então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Às vezes, irmãos, a igreja perde muito porque não tem paciência. Às vezes nós perdemos muito de ganhar muitos, de trazer muitos ao arrependimento, de trazer muitos porque não temos paciência. Não temos paciência para ganhar. Você acha que é fácil cuidar de gente? Você acha que é fácil? Vai ter um filho para tu ver o que é cuidar de gente. Eu digo, Caleb, vem cá, ele. Ficou olhando de cara, ele tem 4 anos, cara. Quando ele tiver 18, ele vai fazer o quê? Eu digo, vem cá, eu vou contar até 3. Aí ele faz. Aí eu digo, 1, 2, aí 3, ele fica lá, irmão. Ele fica lá. Vem ele tirar. 4 anos e 6 meses, meu amigo. Eu digo, meu amigo, tu tem 4 anos e 6 meses, tu tá me peitando, cara. Vai, é fácil. Você tá pensando que é fácil conduzir gente, irmãos? Você tem que ter paciência para orientar, para instruir. Você tem que, para ganhar, sim ou não? Aí chega, sai para lá, Elisângela, sai para lá, Jonathan, vem cá. Aí se abaixa aqui, olha, vem cá, você, tu. Peça perdão ao seu pai. Eu não preciso do perdão dele. Como é, menino? Eu não preciso do seu perdão. A Elisângela pega ele, conversa mais meia hora. Aí ele olha para mim, pai, me perdoa, tá? É fácil, irmãos, orientar. Tem que ter paciência. E Deus manda filhos. A gente diz que a igreja é casa de paternidade. Sim ou não? Casa de paternidade. Famílias vêm para cá para ser curadas. Deus quer mandar pessoas para cá para ser curadas, para ser redirecionadas. Filhos que não teve pais, filhos que foram órfãos de pais vivos. E chega aqui e é só o pastor, irmão? É só a pastora? Não, irmão, quem é vaso de honra aqui? É só o pastor, a pastora que é vaso de honra? Não, irmãos. O pessoal tem que dizer assim, rapaz, o abraço de fulana, não sei qual é o melhor, se é o da pastora, se é o dela. Porque, meu Deus, eu tenho que dar um abraço em fulana. A palavra de Beltrano, um abraço, o aperto de mão de uma casa de cura, irmãos. Amém, amados? Uma casa cheia de vaso de honra. Amém, amados? Vaso que o dono da casa pega assim e diz, esse vaso sempre está limpo. Esse vaso é fácil, eu tiro só a poeirinha, ele está sempre limpo. Eu vou colocar ele sempre nos lugares onde eu quero embelezar. Você está embelezando a casa do Senhor, irmãos? Você é colocado no lugar. Eita, eu quero surpreender quem vai visitar a minha casa. Eu vou colocar esse vaso ali. Amém, Jesus? Amém? Quero colocar esse vaso ali, irmãos, para embelezar. Olha para aqui, ó. Eu já dizia diaconisa, profetizei, viu, irmão? Profetizei. Vasos de honra, os vasos estão aí para embelezar, para tornar bonito. Sim ou não, queridos? Paulo está falando de vaso que o dono da casa põe em lugares para honrar
para deixar bonito o ambiente. Você tá deixando bonito o ambiente da casa de Deus, irmãos? Amém, amados? Você está deixando bonito a sua casa? Você é vaso de honra lá dentro também. Você está deixando bonito o seu trabalho? Quando você chega, muda o ambiente para melhor ou para pior. Você está deixando o seu ambiente, o ambiente da sua casa, leve ou pesado? Você é um vaso que quando você chega em casa traz alegria ou traz estresse? Nós somos um vaso que quando chegamos na igreja, as pessoas querem nos abraçar ou se afastar da gente. Aí Paulo disse que tem vasos que não dá para ser colocado em evidência, porque eles não estão se mantendo limpos. Se esse vaso estiver cheio de poeira, tinha sentido estar aqui? Tinha sentido estar aqui. Ele só está aqui, irmãos, em primeiro lugar, que ele está limpo, porque ele está limpo. É tempo de limparmos a sujeira. O ano está acabando, vai começar outro ano já já. Você não vai mudar os resultados ano que vem, você tem que começar de agora. Amém, amados? Você quer ver sua igreja crescer? Você quer crescer na obra, no reino de Deus? Você sente a necessidade de cuidar de vidas? Tem gente precisando de Jesus aí fora, sim ou não, irmãos? Tem famílias que nesse momento estão clamando, sim ou não, queridos? Mães enlutadas, mães desesperadas, com diagnóstico de um filho enfermo, com um casamento em crise. Deus quer cuidar, Deus quer fazer da sua casa uma casa de paternidade. Amém, amados? É tempo da gente não buscar só pra gente. Sai da fila da bênção, irmãos. Vaso de honra não está pensando mais em si, mas ele carrega o amor para o próximo. Amém, Jesus? Ele carrega o amor, ele carrega a esperança. É tempo de fazermos a diferença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Podia falar mais coisas aqui, mas o tempo já não nos ajuda. Mas eu oro para que o Senhor derrame em nós esse entendimento. Deus quer te usar em lugares estratégicos. Amém, queridos? Deus quer que você seja um vaso de honra, um vaso estruturado, um vaso que faça diferença na casa dele. Quem recebe essa palavra nessa noite, irmãos?